Eu vou te dizer agora qual é a única igreja que você deve ir, que você deve frequentar. Você pode ir à igreja que você quiser, mas a única que você deve ir é a que está mais perto da sua Bíblia, mesmo estando distante da sua casa. Porque as igrejas de hoje em dia, as igrejas modernas, são totalmente diferentes das igrejas, por exemplo, dos anos 80. Nos anos 80, a igreja era mais séria, mais compromissada. Falava-se na volta de Jesus, falava-se no arrependimento dos pecados, da salvação, cura divina, dons espirituais. Porém, a igreja hoje, moderna, não são todas, é claro e evidente. Eu não posso ser inconsequente em dizer que são todas. Não, mas a igreja de hoje, ela fala mais em prosperidade financeira. Ou eu estou errado? Olha, o satanismo, as pessoas que procuram o satanismo, procuram para ter prosperidade financeira, para ter fama, né, e sucesso. Hoje, uma boa parte das pessoas procuram a igreja porque a igreja está oferecendo fama, sucesso e prosperidade. Não tem mais uma diferenciação assim de uma para a outra, daquelas pessoas que buscam no satanismo para aquelas que buscam na igreja, se é que você me entende. Não estou generalizando, porque existem muitos homens de Deus, pastores de Deus, igrejas sérias. Mas no meio de tudo isso tem o joio que está no meio do trigo. Não estou falando que prosperidade não provém de Deus, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Porém, aquela igreja, aquela denominação que só fala em dinheiro, que diz que você tem que ser cabeça e não cauda, que diz que o seu carro tem que ser o mais novo da cidade, a melhor casa da rua tem que ser a sua. Não dê crédito a esse tipo de mensagem. O evangelho light, diet, desconfie. O evangelho genuíno é diferente. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não quer dizer que pelo fato de você ser cristão, você tem que ser pobre, você tem que andar mal vestido, você tem que ser um coitadinho. Não, não quer dizer isso, certo? Mas a Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O necessário Deus providenciará para as nossas vidas. Tem muita igreja pregando como se fosse o primeiro mandamento, você ser rico, entendeu? Você ser próspero financeiramente. Aí muitos fazem um tipo de lavagem cerebral na mente daqueles menos entendidos, né? E convence a muitos a darem tudo que eles têm, a entregarem tudo que eles têm. Tem pessoas que têm uma única casa e doam para a obra, tem um único carro, uma motozinha para sobreviver, para fazer umas entregas dos pastéis, mas por conta de uma lavagem cerebral, acaba vendendo tudo na esperança de ter o dobro de volta. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele fica mais pobre do que o que estava. Aí diz: eu fui enganado. E eu digo a você, foi mesmo. Você foi enganado mesmo. Tem muitos mercenários no nosso meio. Tem muitos lobos com pele de cordeiro no meio do rebanho. Mas ai desses que enganam os pequeninos do Senhor. Eles irão prestar uma conta diante de Deus. Cedo ou mais tarde a fatura vem. Eu não estou aqui falando contra dízimos e ofertas, porque isso é bíblico, é importante.
essa parte financeira para que a obra do Senhor funcione, para que haja mantimento na casa de Deus, para que o pastor viva bem com sua família, ajude os necessitados, os órfãos, viúvas, enfim, isso aí faz parte. O que eu estou falando aqui é que nesses últimos dias a igreja, ou uma boa parte da igreja, tem se vendido, se trocado e tem se misturado com o Egito. Você não sabe mais o que é Egito nem Israel. Você não sabe mais o que é Egito nem hebreus, judeus, povo de Deus. Não sabe mais o que é mundo nem igreja. Sabe? Os tempos são difíceis. Tem hoje denominação para todo tipo de gosto. As pessoas têm procurado hoje a denominação que se enquadre nos seus prazeres, no seu querer, que se adeque à sua vontade, à sua maneira de viver. Mas não é assim. Nós que temos que nos adequarmos à palavra de Deus. Não é as normas de igreja A, de igreja B, não são os costumes de igreja A e igreja B. Por isso que eu digo que a única igreja que você deve visitar, se congregar, é a igreja que está mais perto da palavra de Deus. Lembrando que aonde tem a mão do homem, tem erro. Não existe uma igreja perfeita que vá cumprir todos os preceitos do Senhor. Haja vista, a Bíblia fala de 613 preceitos, aquilo que o homem precisa fazer e aquilo que o homem não deve fazer. Não só são os 10 mandamentos, porém nós não estamos no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça, porque se fosse pela lei, nenhum de nós se salvaria, porque a lei é pesada, é um fardo pesado. Então Jesus veio para dar vida por todos nós, ele veio para cumprir a lei, para que nenhum de nós viéssemos a perecer. Então nós somos hoje justificados pela fé em Cristo Jesus, mediante o seu sacrifício vicário, lá na cruz do Calvário. O homem hoje é salvo pela graça, pela fé, não é pela lei, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Porém, a igreja que você precisa se congregar é a igreja que está mais próximo da Bíblia, mais próxima da Bíblia. Eu sei que é difícil, mas existem muitas denominações aqui na terra que, juntando todas elas, forma-se uma igreja. Tem pessoas que dizem assim: a igreja sou eu. Não, você nunca foi igreja. Eu não sou igreja. Agora nós, plural, formamos a igreja. Formamos o corpo de Cristo. A igreja é a partir de 2 pessoas, 3. Eu sou membro. Você é membro do corpo de Cristo. Não é igreja. Juntos somos igreja. Certo? Então, se congregue numa igreja que esteja mais próxima do evangelho, da palavra de Deus, mesmo que ela esteja bem longe da sua casa, mesmo que você tenha que andar 1 quilômetro, 2 quilômetros para participar dos cultos, mas vale a pena o sacrifício para ouvir um homem falar com integridade, com seriedade, porque hoje denominações tem em toda esquina, em toda parte. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais denominação evangélica, por exemplo, certo? Mas quando você vai passar na peneira, você vai ver que tem denominação, pelo amor de Deus, que não faz quase nada do que a Bíblia diz. Não tem palavra, não tem instrução, não tem ensinamento. É só um blá blá blá, blá blá blá, que não produz nada, que não edifica ninguém, não tem cura, não tem salvação, não tem arrependimento. A igreja que não tiver, que não acontecer esses movimentos de cura, de salvação, de regeneração, de transformação, de manifestação dos dons espirituais, abra do olho. Um conselho: saia dela, não passe nem a calçada, que isso é contagioso, é prejudicial à saúde física, mental, espiritual também, claro. Então é isso, o meu recado de hoje para vocês foi esse. Eu queria saber o comentário de vocês aí, a opinião de vocês. Eu estou equivocado? Porque vai lá que seja que eu esteja conversando asneiras aqui. Eu me chamo Sátrio Araújo, aqui TV Paraú. Um forte abraço no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.